Então, Samuel, você tinha falado do seu treinador, né? No Júnior, Carlos Pedro. E profissionalmente, cara? A gente, para ter o sucesso, para ter a felicidade de ter um aprendizado, né? Então a gente passa pela base, como eu falei, do Carlos Pedro, e em seguida, no profissional, eu pego justamente um grande treinador que veio também de um conhecimento que passou pela mão do Carlos Pedro, que foi o Cosme Eduardo. Então, assim, o Cosme Eduardo, durante o meu período de atleta profissional, eu trabalhei com ele, foram 4 a 5 clubes, assim, nas mãos dele. E uma pessoa maravilhosa, um cara sensacional, sempre procurando estar ao lado do atleta, sempre procurando com aquele jeito dele, calmo, tranquilo, sempre, sabe, puxando você do seu momento que às vezes não se encontrava bem, ou algum problema familiar, ou algum problema particular financeiro, então ele tentava conversar, ia na diretoria, tentava resolver. Dentro de campo, quando você às vezes não estava assimilando o que ele queria, ele vinha, conversava, explicava. Então, assim, o Cosminho foi um cara sensacional na minha carreira como atleta. E até porque ele tinha sido até nós junto chegamos com vocês, né? Ele parou cedo, ele quase parou cedo, né? Eu e o Cosme chegamos praticamente juntos na esportiva. Chegou em 71, eu cheguei em 72. A gente fez uma grande amizade, foi um grande amigo, um cara, como o Samuel falou, um cara sensacional. E tá até hoje, né? Fazendo trabalho, agora tá na base do Vitória, enfim. Eu acho que Cosme agrega muito, né? Porque é bom professor, né? Agrega conhecimento, né? Não, dentro dessa área do esporte, ele é um cara... lógico, não vou entrar no lado particular, o filho dele agora, o filho dele está seguindo o mesmo caminho. E Matheus. Se ele seguir aquilo que o pai provavelmente passou para ele, ele vai ser um grande orientador, um grande treinador também, porque o Cosminho é um cara sensacional que sabe lidar nos momentos ruins, que é justamente quando o atleta precisa do apoio. E ele, nesse ponto, é fundamental para... E Samuel, nós estávamos falando de 84, né, cara? Sobre aquele Vitória lá, que você jogou 84, 85. E eu lembrei, cara, que naquele 84 vocês quase foram campeão, né, bicho? Nós pegamos vocês e derrubamos vocês no finalzinho, né? Teve até aquele jogo da chuva, cara. Eu tenho um livro da esportiva, né? E falaram que foi você que fez o gol daquele livro. Você viu, bicho? O jogo da chuva foi... O jogo da chuva foi decidindo o turno. Foi, que até acabou a luz, aí depois os caras apagaram a luz, tomaram 0 e não deu jeito. Nós acabamos de fazer o gol e logo em seguida... Desligaram. Não era ali ou Salvador? Não era ali. Choveu demais, não, cara. uma chuva forte. Começou a chover, o jogo não importa, vamos começar às 7 horas o jogo. Começou a chover 1 hora antes, bichinho. Foi. O negócio foi feio. Eu lembro, você vê como são as coisas, né? Eu não lembrava, não. Desse lance do jogo, até eu fiz o gol. Como eu lembro também do nosso saudoso, que antes da partida foi dentro do campo lá com aquela chuva toda, guarda-chuva ali, e me entrevistar. Aí eu falei, pô, com chuva, você trabalhando. Mas foi sim, Jacimar, foi naquele período ali, o Vitória foi excelente, foi uma equipe que, como eu falei, de um grupo muito unido. E aquele jogo provou um pouco isso aí, quer dizer, a gente, se eu não me engano, a Desportiva com empate, ou ganhando aquele turno, eu acho que a Desportiva já entraria com uma vantagem muito grande no quadrangular. Entrava. E como o Vitória ganhou o turno, então as coisas já se equilibraram, né? E nós depois... E até foi no quadrangular, na final, nós viemos jogar com vocês aqui, nós perdemos de 1-0, aí vocês ficaram na frente, e nesse jogo eu até me sacaram no jogo, né? E eu fiquei aborrecido, xinguei muito. E depois, contra o Vitória, aí nós voltamos contra o Colatina, nós ganhamos de 4-0, vocês jogaram com o Rio Branco, eu não lembro qual foi o placar. E depois nós jogamos contra o Rio Branco. Aí fomos jogar no retorno. Aí no retorno que foi a nossa redenção esportiva, porque nós ganhamos vocês de 2-1 lá no Gerararipe. Sim. Onde praticamente, assim, não é que nós eliminamos vocês, mas deixamos vocês mais afastados. E depois pegamos o Colatina lá de novo, nós ganhamos 2-0, inclusive o Bobão aqui fez 2 gols, né?
E depois contra o Rio Branco, nós pegamos o Rio Branco também na final e já era a final. Naquele quadrangular, quem foi assim, vou colocar, quem nos assim, Era atrapalhou mais foi o vocês. Colatina, em questão assim, Atrapalhou nós vocês. não vencemos o Colatina. Nos dois jogos. Nós perdemos em Colatina e em casa nós empatamos. Inclusive, no jogo que houve em casa, não era nem para naquele dia o jogo ter sido realizado. A metade do campo Salvador Costa todo alagado. Mas como não tinha data, e já no domingo tinha o jogo do Rio Branco e a Desportiva, e os caras liberaram. Aí fomos pro jogo, e só que não conseguimos, quer dizer, não é o tempo, mas também não pelo gramado molhado, mas o time do Colatina também era um bom time. Mas foi. Mas Mas não naquele, conseguimos. naquele campeonato ali, cara, foi. Eu acho que os dois times que realmente poderiam ter sido campeões naquele lá, o Colatina lá, mas Vitória e Desportivo foram os caras que Foram. Porque o Rio Branco tava naquela situação meio. Aí o Rio Branco estava né? correndo por fora, né? Correndo por fora. Correndo por fora. E eu lembrei dessa passagem, eu olhei o Foi. livro lá e falei, pô, Samuel, aquele danado fez o gol. Eu falei, velho. Foi esse jogo aí, foi Samuel, uma chuva muito grande. assim, cara, eu acho que você. O jogo ou os jogos? Quais ou qual? Samuel fala assim, não, esse foi o jogo que eu arrebentei, que ninguém podia falar nada, mas eu falei assim, não, esse foi o jogo que eu. Jogo da memória, né? É, o jogo da memória. Eu tenho vários, sabe? Eu tenho alguns. Vários, né? A gente tem vários jogos assim na memória. Eu levo sempre assim, eu levo sempre desde o início. Eu vou pegando, por exemplo, não foi um jogo, vamos dizer, de grande destaque, mas foi um jogo que marcou e marca até hoje, quando eu encontro com o Dirman aqui em Jardim da Penha. Com 16 anos eu joguei contra a equipe profissional do Rio Branco pelo campeonato estadual. Entendeu? O garoto, Pela América? pelo industrial. Industrial. Entendeu? E o Rio Branco com jogadores, porra, talentosíssimos, nego, porra, timaço. Então aquilo ali já me marcou muito. Fazendo jogos assim, e sendo destaque pela participação no jogo. Aí, esse jogo da Desportiva que você falou da chuva foi muito importante, entendeu? Pelo fato de ter feito o gol e pela maneira como ali cada um procurou fazer o seu melhor, né, no jogo. No momento assim, de voltar não tenho, mas eu coloco todas essas situações porque acaba no todo sendo assim, foi muito importante. Esse jogo, na sabe, carreira. quando o Branco foi lá ou aqui? Lá em Ares foi aqui? Não, lá no Guilherme? No Guilhermão. Entendeu? Então eu vejo assim, é igual o primeiro jogo meu como atleta do Júnior da Desportiva, que foi justamente no Engenheiro Araripe, quer dizer, você vê do interior, faz um primeiro jogo pela categoria de base dentro do Engenheiro Araripe, aquela época era uma coisa maravilhosa. Até porque tinha gente vendo, né? Exatamente. Muita Então, gente. então essas coisinhas vão marcando, entendeu? Marca muito. E, pô, Na soma geral foi. Então fica a soma geral. igual no período que eu passei em Portugal, quer dizer, eu também tive lá alguns jogos que, pô, sabe, você fala assim, caramba, que jogo foi esse que eu fiz hoje? Então eu acho que todos os jogos do qual eu tentei fazer algo positivo, eu acho que acabaram se tornando importantíssimos. E gol, cara? Gol. Na mesma linha? Fez uns 3-4 na na carreira, mesma- ele deve lembrar porque ele fez 3-4, né? Vai ficar fácil para ele lembrar. Gol, né? É fácil. Não, eu não era muito realmente de ser aquele homem de fazer gols. Eu gostava muito de servir. Lógico, de vez em quando dava uma brechinha, né? Mas eu nunca fui assim. Eu nunca tive um atrevimento daquele meia, que era da época, um meia ofensivo, de realmente chegar dentro da área, de Mas chutar. você falou uma coisa que eu me lembro, você servia muito, você botava Sim. os jogadores em condição de fazer o gol. Eu me preocupava disso aí, entendeu? É umas coisas que às vezes você coloca na cabeça assim, pô, o errar tentando servir um colega do que errar no lado si próprio, né, para si. Então eu acho que aquilo ali eu fui botando na cabeça e muitas vezes deu certo. Se naquela época tivesse o
o Cartola, você ia pontuar por assistência. Né? Mas eu também vejo isso aí como uma coisa importantíssima. Sim, demais. O atleta de futebol, o cara de jogador de futebol, ele não se faz só porque ele fez gol, deixou de fazer gol. A gente está falando assim, porque a soma, o cômputo geral do tanto que o cara participou dentro do jogo e o cara produziu para o time, né? Isso às vezes o cara joga mais fazendo isso aí do que até... E é claro o seguinte, tinha muitos meias, alguns meias que viraram artilheiros também. Sim. Mas a maioria dos meias do futebol atrás eram jogadores que se destacavam por servir o centroavante, para botar o centroavante na cara do gol, dar o passe. Aqui no nosso estado mesmo a gente tem o Baiano como um grande exemplo. Um meia que tinha uma facilidade de chegar na área, procurar. A bola procurava ele. Mas então, Nacional era o Zico, né? O Zico tanto armava como fazia o gol. Né? O Baiano tinha uma facilidade muito enorme, mas estava muito bem também. Então, já era uma característica de aproveitar. Naldo, outro meia que chegava. E até hoje ele faz, né? Se deixar ele faz, né? Com 60 anos, ele não vai lembrar gol. Naldo também era outro desses aí que chegava. O Naldo entrava muito na área. Eu lembro do Naldo, ele entrava muito dentro da área. O gol abria. Porque tem uns meias e às vezes até atacante que você tem que às vezes olhar e você, é melhor servir os caras, deixar eles fazer o gol, porque o gol parece que abre para eles. Tanto tem uma dupla que Naldo e João Francisco que ficou famosa, né? Fizeram muitos gols, né? O Naldo sempre servia como fazer os gols. E Samuel, depois, cara, terminando aí, treinador, começou com a escolinha, né? Escolinha, quando eu encerrei a carreira, na verdade, eu não jamais assim, passou pela minha cabeça essa história de um dia ser treinador. Até 2 anos depois, acho que em 97, conversando assim um pouco com o Dom Ratão, e aí ele trabalhava com Alvimar, né, na escolinha ali na Serra, só eram os dois mesmo que estavam trabalhando no campo e com um número de garotos enorme e tudo. Aí conversando, fez um convite e deu na teia. Falei, vambora, vamos ver o que dá. Aí você vai pegando um gostinho, pô. Você trabalhou com o Ratão na escolinha? Na escolinha do Mas Cruzeiro. demorou quantas horas para o Ratão terminar o convite para você? Ele conseguiu? Ele começou 10 horas da manhã e foi terminar o quê? 5 horas da tarde? Não, aí era pra... A gente tinha que estar puxando ele quando acabava o jogo, porque ele queria explicar aos meninos o que tinha acontecido no jogo, a gente tinha que estar puxando ele para ir embora. Aí era complicado. Mas ele aprendeu comigo. Aprendeu com você? Ele aprendeu comigo. Mas você tinha como resumir rápido, ele já era mais detalhista. Não, mas ele trabalhou comigo, né? Na escolinha também. Aqui no Tafarel, quando a gente estava aqui, ele foi lá e começou lá comigo lá. Então o seu início foi na escolinha? Aí eu passei esse período com 2, 3 anos ali com Alvimar e... Alvimar, pai do Luiz Henrique do Botafogo? Não, esse Alvimar foi um lateral que surgiu na base do Rio Branco, lateral esquerdo. Alvimar, sim. Entendeu? E depois eu sei que na história assim, que eles começaram a trabalhar com canal e foram montados depois lá na Serra. Aproveitou que o Arildo tinha passado pelo Cruzeiro e aí montaram um vínculo do Cruzeiro lá. Base é importante, né, cara? Ô Jacimar, olha, eu acho que hoje o nosso futebol peca em função disso aí. A falta de garotos hoje, sabe, uma renovação no nosso futebol vem muito nessa questão dos clubes como o Desportivo, Rio Branco, Vitória, Serra, não estarem dando assim uma atenção necessária, entendeu? Porque não adianta você falar assim, não, mas o Vitória tem escolinha, não, mas o Rio Branco tem escolinha. Pô, você tem que dar atenção, você tem que conhecer as necessidades do garoto, entendeu? Para você poder tirar desse garoto algo que lá na frente você vai ver assim, pô, tá aqui um atleta que nós conseguimos realmente, sabe, fazer tudo por ele. Porque se você só pegar o garoto, não, vem cá, meu filho, vamos aqui, vamos trabalhar, vamos fazer aqui o que tem que ser feito e acabou o treino, tchau e benção, você não sabe se o garoto se alimenta, o que o garoto tem em casa. Isso aí, tem uma coisa, Jacimar e Samuel, que eu sinto muito hoje, é o seguinte, na nossa época, a gente treinava e jogava no Araripe. Então, por exemplo, eu passava chegava para treinar, passava perto do Evandro, perto do Zezimburgo, perto do Elci, perto do Luci, perto de Edmar, entendeu? Aqueles caras não eram referência. Hoje a base está terceirizada, né? Eu treino fora do clube, não joga no clube, a Desportiva
tá com esse problema, né? Que tem que preservar o campo ficou bom, parece que o Rio Branco também está terceirizado. Então, assim, a base era assim, eu me lembro que a gente fazia... E fora os coletivos. Pronto. Quando você fazia coletivo contra o profissional, ou às vezes faltava... Você completava, o time rapaz, B. Pô, aquilo ali era Então, assim, uma coisa maravilhosa. E assim, sem qualquer crítica também, porque eu sei que tem dificuldade. A gente, né, eu vivi a questão, depois que também eu passei a ser dirigente do clube, a gente vê a dificuldade. Mas assim, por uma questão financeira, assim, os profissionais, geralmente os profissionais que estão na base, na nossa época você tinha, por exemplo, Paulo Pimenta, né, Geraldo Cerqueira, Mauro Marques, enfim, né? E você tinha, os caras eram professores, né? Sim. Então hoje também... É uma referência importante. Carlos Pedro, que foi nosso senador. Então, o Samuel falou e você falou, então eu concordo com ele. O que acontece? Quando você passava perto desses caras, é a sua referência, você viu os caras em cima. Eu vejo com um problema também em si, o que acontece? Hoje, os clubes, eles não formam esses jogadores. O cara, ele não chega na base, e sai da base e vai jogar no time profissional do Vitória, vai jogar no time profissional do Esportivo, não tem 5, 6, 7, 8, não. Bom, desculpa se eu estou falando besteira, que eu não tenho acompanhado muito futebol. A Desportiva hoje está com o time... Mas o que eu vejo também... Está dando chance da base. Mas o que eu vejo também é muito isso aí, porque acontece? Você não forma um ídolo, você não forma aquele cara de referência, por quê? Exatamente. Porque o cara sai cedo. Sim. Esse cara que poderia ser a sua referência, ele, com 16, 17 anos, se tiver chance mesmo, ele está indo embora. Cara, a primeira então, vez... O que acontece? Né? Então, o que acontece? Isso faz muita diferença, porque você olha em cima e você não vê um cara lá. Aí você olha para lá, tá, mas e o time sim? O futebol hoje, por exemplo, eu vejo no nosso estado assim, que ele ficou muito restrito a quê? A formar um jogador até 15, 16 anos e basta. Não, cara, assim... Então isso prejudica. Eu fiz a estreia no time principal do Esporte com 16 anos, começou contra o Flamengo, viajando para concentrar e ficando no quarto com Elci e Zezinho Bugre, pô. Duas referências, né, bicho? Os caras ali te acalmando, te ensinando, entendeu? Porque quando você fazia a preliminar, eles ficavam vendo a preliminar. Eles iam, em vez deles acabar de almoçar e descansar, não, eles iam para a arquibancada para ver até o que você fazia de errado. E eu, às vezes, durante a semana, via, pô, num jogo você tentou fazer isso, fez errado, ficou calmo, vai mais calmo, não fica afobado. Quer dizer, aquilo ali era um aprendizado. Quer dizer, então nós tivemos, além dos nossos treinadores, né, da parte da comissão técnica, então a gente tinha do profissional esse carinho e essa preocupação. E eu não ia fazer graça com eles também, não. Não, olha só, ele era gozado o seguinte... Hoje, né, o futebol ele está mais complicado, para a gente dizer, talvez seja mais delicado algumas coisas, né? Na nossa época não era, na nossa época era o couro comia, né? Não, e eu, por exemplo, eu me lembro que, por exemplo, o coletivo da sexta-feira era qualquer gente. E a gente endurecia contra eles. Sim. Eu me lembro que, por exemplo, às vezes eles eram muito brincalhões demais. Quando não endurecia, a gente tomava um casco do Não, quando não dava para ganhar, o cara marcava o pênalti contra a gente. Aí eles chegavam no vestiário antes da preliminar e falavam, quero ver hoje, hein? Aquele leão de treino, nem vocês foram, quero ver hoje no jogo. Mas fazer isso tudo pra incentivar a gente, entendeu? Então, eu acho que essa relação também perdeu um pouco, entendeu? Sim. Essa relação perdeu um pouco. Então, nos grandes clubes ainda existe porque os caras estão ali, né? Mas assim... Por isso que é muito importante, assim, sua base, no seu trabalho de base com esses meninos, ter ex-atleta. Ou trabalhando dentro de campo, ou fora ali do lado, olhando, observando, tentando, sabe? Tá sempre. Porque não adianta você só pegar a pessoa estudiosa, sabe, expert no livro e depois não saber os problemas que realmente pode uma coisa que tirar do você garoto. falou agora aí, só para uma brecha, eu fui gerente da Esportiva de 2011 a 2015. Pô, o Mauro Soares é o treinador, nós temos o Morelato para ser técnico. Então o Morelato tinha toda uma vivência também, né? Então, pô, assim, a relação era muito próxima, porque muitas das vezes, quando o Morelato chegava para falar com o jogador, eu sabia que ele estava falando coisa boa pro cara, entendeu? Eu vejo, eu vi essa época, eu acompanhei, e justamente isso aí, eu acho que nesse período a Desportiva teve
uma sequência, né? Ganhamos tudo. Teve uma Segunda, sequência. primeira Copa Até- do ela Santos, teve uma estadual, sequência de vitória. coisas. E o que falta, que eu vejo também, né? É justamente isso que a gente estava conversando no dia passado. É a falta de sequência, né, cara? Você começa um trabalho, ganhou o campeonato capixaba ou a Copa do Espírito Santo, você não tem mais time, você já não vai ser mais o treinador daquele time que você fez. Então, quer dizer, complica. Essa Lógico, comissão você- ficou de 2011 a 2015, cara. Não, aí você vê, aí depois você... Assim, às vezes trocava o Você treinador. fala, o Mauro e Não, o Mauro trocou em 2014, o Leomar veio para o lugar do Mauro. O Morelato ficou, mas em 2015 o Mauro voltou e o Morelato estava lá. Entendeu? Bem, Samuel, e como é assim, bicho? Você tira uma fominha de meio de indisciplinado e pega um jogador com um treinador indisciplinado, cara? Não, é que tá, rapaz. Eles me olhavam como um jogador indisciplinado, mas não me vê assim. Não, eu tô falando disciplinado, hein? Não é aquele cara que... Não, eu tô falando assim, Não, cara- porque às vezes. Dentro de campo era meio... Às vezes meio- alguma coisinha que eu não gostava, ficava meio nervoso, queria bater no juiz. Né? Mas, assim, na minha carreira, tanto aqui no Brasil, no Espírito Santo, como lá fora, uma das coisas que depois eu tentei levar para o lado de treinador é a questão da disciplina de horário. Cara, isso é importantíssimo. Porque eu cansei de ficar assim, pô, você marcava o treino 9 horas. Pô, aquilo ali você ficava 9h30, 10 horas, aquela enrolação, não começava o treino, aquilo te cansava. Entendeu? No nosso estado, às vezes, acontecia, então você ficava assim, pô, não dá. Então lá fora você já é mais exigente, você já percebe isso aí. E aí eu aprendi, eu falei assim, não, o horário é esse, então é o horário para estar já pronto para começar. Eu aprendi isso com, Então com o saudoso professor Paulo Pimenta, essa semana. Ele chegava às 7h30 para treinar, ele estava na porta do vestiário, perto da balança para pesar, acompanhava tudo e liberava para o treino. Tem que haver o... se você marca, horário, né, o cara, não horário tem adianta que- você ficar enrolando. Você vai enrolar pra quê? Não, isso aí é fundamental. Essa questão de você, sabe, você marca. Porque eu acho o seguinte, você vai tirar um atleta da casa dele Isso. cedo. Ó, o horário para começar, pode acontecer um dia ou outro Imprevisto, né? imprevisto, de não começar naquele horário. Mas você tem que estar começando para você passar para o atleta aquilo que você quer. A disciplina, o respeito, sabe, cumprir as obrigações. Sim, até porque você é o cara da frente. Se você não... Você fala e você não cumpre, você está dando motivo exemplo, pro cara, o exemplo é sim, você. com certeza. E eu com vejo, certeza. eu vejo muito isso, entendeu? Porque eu falei... Eu até tenho umas certas opiniões sobre os treinadores que eu prefiro não falar, porque eu vejo assim, eu vou falar. Eu acho, cara, que o treinador ele tem que ser observador, entendeu? Se o cara treina a semana todinha o time, ele tem a semana todinha para treinar o time dele. Eu não vejo, assim, muita necessidade do cara ficar na beira do campo gritando 90 minutos desde que começa o jogo, não. Eu acho que ele tem que observar. Ele tem que Isso intervir é nos momentos. hoje Ele virou- tem que intervir nos momentos cruciais. Né? Essa é uma opinião minha que eu tive. Mas com os sabe treinadores o que fizeram é, isso, Jacimar? e Virou- uma coisa funcionava, entendeu? Virou Agora, um vício de tal forma. Eu vejo assim, dentro do que você está. Eu também acho, se você trabalha já durante a semana e orienta e tudo, eu acho desnecessário você ficar ali. Eu acho desnecessário. Mas tem hora que você tem que enganar. Dizer que está gritando, que está chamando, para ver se alguém vai assim, pô, o treinador está gritando, o cara está ouvindo. Porque lá dentro de campo, o jogador não está dando a mínima importância do que você está falando. São poucos que às vezes você consegue transmitir alguma coisa e ele ouve, entende e repassa. Porque a maioria, ele olha para você, faz assim. E continua. E continua. Não, mas Jacimar falou uma coisa interessante. Se você treina a semana inteira, o jogo é só detalhe, né? Às vezes você vai corrigir um posicionamento, você vai chamar para olha, né, taticamente pedir se você não está fazendo, mas também ficar você ali cada 90 minutos. Eu falo É isso. por isso que eu falei, gostava. O treinador que fazia isso, e no intervalo, ele ficava o tempo todinho na beira do campo, Você ele fala sentava nada. no banco, falava nada. Mas você vê Ele que comentava com a gente. Quando ele chegava no vestiário, ele falava. antigamente Ele me também. poupou um dia, sabe? E antigamente também os treinadores não Ele tinham. perguntou uma vez, eu tava no banco, ele botou assim. Aí ele me botou, eu falei, pô, tá no banco, ele botou no finalzinho do jogo, eu falei, tem que mostrar, né? Só que apoio, né? Ele virou e falou assim, vem cá, depois de você, na pressão de voltar, você te botei de lateral ou de ponta?
Te quebrou ali, né? Mas antigamente os treinadores não tinham essa liberdade de ficar como hoje tem, né? Era mais ali no O jogador ficava no banco, né? no banco, no banco, podia levantar. Então essa liberdade que deram, aí começou a haver esse tipo de atropelamento. Pô, o cara quer gritar mais do que um estádio. Ontem, por 40, exemplo, se vocês repararam no Santos Atlético Paranaense, teve um problema do São Paulo com o Thiago por causa disso aí, os dois ali e tal, e deu um bate-boca, a coisa ficou meio complicada. São Paulo com o Thiago do Santos. Um querendo gritar mais do que o outro. É isso aí. Mas eu acho que o mais importante de tudo é a semana. A semana só realmente voltando à pergunta que você fez para o Samuca, perguntaram a mesma coisa pro Renato Gaúcho. Então o Renato falou assim, ó, eu já sei todos os migué que querem dar comigo, porque os migué que eu dava antes eu já sei. Sim, tem que inventar um diferente. Então, ele falou que... Existe? Não existe. De uma certa forma, isso ajudou um pouco. Sim, ajuda um pouco a cara. Porque você passa por isso, você já percebe, né? Então... ainda mais quando tem o tal do chinelinho, né? Aí é difícil. Nossa, é difícil, vai. Só um minutinho, velho. Vamos treinar aqui. O chinelinho é perigoso, Samuel? Tal do chinelinho? Pô, na terça-feira, então... Existe ainda? Tá tendo chinelinho ainda? Hã? Tem chinelinho ainda? Hoje está pior. Eu acho que hoje está pior, porque antigamente você tinha um departamento médico que você, antes de ir pro campo para treinar, você passava às vezes pelo médico para dizer que estava sentindo Estou falando a individual de futebol. Sim. Entendeu? Você tinha esse. Hoje quase você não tem. Hoje não existe um departamento médico. Então o atleta chega lá, chega para o treinador, ou para o diretor, pô, estou sentindo aqui. Aí o próprio diretor fala, não, pega o gelo ali, fica ali sentado. Então, a gente sabe, quando a gente está meio preguiçoso, que não quer treinar, o que a gente faz? Aí é o chinelinho. Samuca, Então, vem cá. dá um Dirigente, migué assim, mesmo. dirigente que você fala assim, esse cara foi correto, esse cara foi um grande dirigente, esse cara não tinha conversa fiada com ele, foi um cara que eu respeito como dirigente, assim, um cara que você trabalhou como dirigente, diretor de futebol, presidente de clube, que você fala, não, esse cara eu tenho respeito por ele. Pedrinho, eu assim, nunca tive problema com ninguém na questão, né, Contratual, ele diretor para cuidar da área, né, da parte de organizar, de ver, saber os detalhes, de jogador, se está no contrato, e eu fazendo meu trabalho de campo também nunca nenhum diretor quando me chegou. Também. Você estava como atleta ou treinador? Como atleta. Não, como atleta, eu é aquele lance da indisciplina, né? Eu sempre procurei fazer assim as coisas. Eu evitava fazer as coisas erradas para não ser chamado a atenção. Não que eu nunca fiz, não que eu nunca fui chamado a atenção, mas quando alguém vinha para me dar uma, falei, caramba, quer dizer, eu pisei na bola e eu não gosto. Não. Então eu evito justamente isso aí, fazer algo errado. É por isso que eu não gosto de ficar omisso a nada. Eu posso me prejudicar, mas eu não gosto de ficar omisso em situações para justamente depois o cara não ser que nada. Você aceitou, mas você fica calado. Então eu bato de frente, converso. E na época de jogador, eu procurava sempre evitar problemas, para justamente não ser chamado a atenção. Mas assim, o Vitória, o Henrique Maia foi um cara que, quando me levou para o Vitória, foi um cara que, sabe, ele, como o Dr. Jairo, na época presidente, foram pessoas... cumpriram o que prometeu, né? Sim, e não só a mim, não, ao grupo todo. Por lá em Ibiraçu também, o pessoal que era diretor lá do Ibiraçu, pessoas também corretíssimo, sabe, fazia gosto de trabalhar lá. De você, por exemplo, eles faziam questão de assumir aquilo que eles estavam lhe propondo e, lógico, te dava uma obrigação maior depois para você trabalhar com mais seriedade, para você levar mais a sério. Então eu não tenho assim especificamente uma pessoa. Se eu for colocar uma pessoa do qual foi fundamental em tudo isso aí eu tenho que falar do nosso Lúcio Oliveira. Aí não tem como não falar. Isso aí é o concurso, né? Quem passou pela dele. o seu Lúcio que me buscou lá no Brasil de Cariacica. Isso aí não tem. O seu Lúcio foi um pai pra gente, né? Treinador, adepto a algum esquema pessoal? Eu
Qual que você mais usa? Não, eu assim, pelo gosto de jogar, eu acho que você jogar com bola é melhor do que sair correndo atrás dela. E eu assim, gostava do Tele. Tele pôs naquela seleção de 82, onde ele juntou ali uma seleção realmente de craques. E, pô, foi uma coisa maravilhosa você ver uma seleção. No próprio São Paulo também, né? Não, aí depois ele veio pro São Paulo. Então o estilo dele lá atrás é o que se tenta fazer hoje. Posse de bola, diferente e tal, né? Mas já se usava. Até porque os esquemas não mudam muito, né? 4-3-3, Agora tem depois de 4-1, 4-1, 4-1, 4. No meio, um monte atrás. Aí você falou um negócio de esquema, eu sempre ouvia assim, o pessoal às vezes perguntava ao Parreira, qual é o seu esquema que você usa? Ele fala, rapaz, depois que a bola rola não tem mais esquema não. Caramba, tem a qualidade do atleta e ele tem que saber o que faz. Então, sabe, umas coisas assim. Eu penso assim, você trabalhar da forma como foi a seleção da Holanda em 74. Agora fala isso aqui agora. Aí requer situações diferentes de pra iniciar. Diferente foi o Rio dos Bichos. Aí você tem que iniciar lá embaixo na base, passando por um processo profissional para assimilar aquilo que foi feito já adultos. A Holanda, em termos de esquema tático, novidade foi o Rio dos Bichos na Holanda. Para mim, mas algumas coisas depois, né? Claro. Enfim, mas assim, o que chamou a atenção... Mas é uma coisa que aconteceu, marcou a história. Tinha uma base, né, do Ajax, né? Tal, porque... Jogador inteligente, Cruyff, Nesp. É igual, por exemplo, quando o Guardiola já fazendo sucesso no Barcelona, ele se assimilou ao que o pai dele falava da seleção de 70 do Brasil. 70 e 82, né? Então, os caras, né, tentam hoje, como ele fez no Barcelona, faz nas equipes, um pouco do estilo daquilo que era o futebol brasileiro. 70. E aí eu acho assim, o atleta, ele tem que ter, sabe, fala assim, epa, eu sou responsável aqui dentro de campo. A parte de jogar quando tiver uma posse de bola, nós temos que jogar, nós temos que ter coragem, nós temos que arriscar. Não tem a bola, é aquele ditado, né? Tem que marcar, tem que procurar fechar. Porque se ficar inventando muita coisinha... 70... Não, também é o seguinte, né, cara? Eu vejo muito... Às vezes o cara vai fazer um jogo só e o cara muda o time todo, sabe? A forma dele jogar. E aí ele acaba perdendo, porque os caras não sabem jogar daquele jeito, tá acostumado a jogar de um jeito, mas pô, é um jogo só, cara. Aquele jogo é matar ou morrer. Então você já sai empatado, 50-50. Aí se você só fica atrás, tá morto. Assim, para não ser injusto, em 70 teve um grande mérito do Zagallo. Você pegar 5-10 e falar, ó, só vai jogar 1 com 10. O Tostão era 10 do Cruzeiro, o Gerson era 10 do São Paulo, Jair era 10 do Botafogo e o Beleza era 10 do Cruzeiro. Falou, ó, tem essas vagas aqui, o companheiro. Vamos, porque o 10 você sabe quem é. E os caras foram, pô. E deu tudo certo. Mas você acha que você iria? Ia ficar no banco, né? Pô, eu fiquei, não, me dá 15 aí que eu vou, pô. Mas, Samuel, eu vou perguntar a resposta praticamente eu já sei. Mas eu vou perguntar assim mesmo. Você faria de novo, bicho? Assumiria esse risco todinho, mesmo com toda a situação que você já tinha? Com a cabeça de hoje? Não, eu acho assim. Eu acho que hoje não tem como a gente ver. Quem viveu o que a gente viveu, faria de novo, né, meu? Iria de novo, bicho? Eu acho que talvez o que eu fiz, vamos supor que se tivesse uma oportunidade de ser feito de novo, ou uma chance para ser feito, e aí eu talvez já teria uma outra forma de pensar e agir. A situação do Fluminense. Perfeito. Ali eu já talvez eu iria pensar um pouquinho mais com ideias assim, calma. Eu tentaria, quando eu cheguei, né, na situação que eu cheguei, que a disposição falou, não, pode ir, que a sua transferência já está lá. Então, aí já conversaria com meu pai, porque naquela época os pais eram responsáveis. Claro. Então você não podia tomar decisões, né? Mas eu acho que a única
No todo, acho que seria só essa. Não, o restante não, o restante... Mas também ali, né, cara? Ali você já estava no limite também, né? Já estava esperando. Pô, 3, por aí, 3, 4 também. Mas eu acho que... E aí entra uma outra situação que talvez as pessoas não entendam. Por exemplo, você pensa, você tá lá, você fala assim, pô, eu penso assim, eu preciso. Tá sofrendo assim? Não, o cara já... Eu sei. Aí eu também concordo com você. Eu acho que, de repente, não, esse nessa ponto época aí, aí você poderia... Eu acho, né, Simão? Acho que você tem alguma coisa que você faria diferente. Eu teria alguma coisa diferente, mas no modo geral, não, eu digo... não tem nada. Não tem como. Eu acho que o futebol, cara, o cara que começa a jogar e realizar o sonho dele jogando futebol, nem que seja por 3 meses, 4 meses profissionalmente. Pô, aquilo é uma coisa que ninguém tira. Como outras profissões, né? Os caras sonham também em fazer as coisas. E tem uma coisa do futebol que é muito marcante, que é isso aqui, né? Exato. Hoje no carro a gente vinha falando do Ederlan, que está lá na Bahia, né? Exatamente. Porque hoje... Na vez passada a gente falou do Neto, jogaram do Banco. Então, hoje a criança, o adolescente, que está envolvido no futebol, hoje ele tem um aparato muito maior de orientações. Só no último instante, talvez, é que ele vai, sei lá, desistir. Ele tem tudo hoje para não desistir. Coisa que antigamente não existia muito isso aí. Na verdade, antigamente é o seguinte, né? O cara falava assim pra você, larga porque... O seu pai falava assim, larga porque o negócio não vai ser bom. Isso não vai dar carreira a ninguém. Até porque o futebol não era bem visto, né? A gente tinha um certo preconceito. Marginal, né? O futebol que veio. Não era bem visto. Não era não. Pelo futebol. O cara olhava assim, jogador de futebol, sai fora aqui. Aí, Samuel. Os pais botavam, impressavam na parede. Samuel, agradeço, cara, esse bate-papo e espero de coração que você consiga, né? Na carreira de treinador agora, sucesso, né, no futebol também. Se você não teve o sucesso que você esperou, mas é o que eu falei, você realizou uma parte do seu sonho, você realizou do que você gosta. Sim. E isso, cara, isso é o que fica. E o que o Pedrinho falou, a amizade que prevalece, você conhece pessoas no Brasil todo. E isso é bacana, o cara vê você hoje e vê, não, Samuel era aquele cara, assim, mas o Samuel continua sendo gente boa, cara bacana. Entendeu? Isso marca no futebol, isso é a coisa que fica. Amizade. Sim, uma coisa que ele é o entrevistado, ele é o cara do, né? Mas uma coisa assim, que eu quero ressaltar aqui, que esse trabalho que você está fazendo, que você está recomeçando, é importantíssimo. Sim. Porque as novas gerações, né, do futebol capixaba, que a gente está falando do futebol capixaba, vão ter a oportunidade de repente, numa situação, ver um vídeo desse, entendeu? E vão aprender, com todos os outros que você já falou. Sim. Eu acho que assim, a memória do futebol capixaba é tão pequena, né? O arquivo, né? Você vai procurar uma coisa do Evandro, do Zezinho, do próprio Baiano, mas já tem a nível nacional, né? Você não tem. Mas hoje, quer dizer, eu espero que esse arquivo que você está montando sirva para as novas gerações. Que os clubes possam, de repente, pegar a base dele, vem cá, vamos ver aqui o que o Samuel Batista falou sobre a carreira dele, o Arildo Ratão, o Baiano, o Jacimar, enfim. Então, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer para você também que você está fazendo é importantíssimo, cara. Fantástico. Não, isso aí é só parabenizar e como se diz, continuar, porque cada história que um puder, quer dizer, um pouquinho que cada um puder contar e você retransmitir aí para juntar tudo para a turma que hoje, né, o acesso à internet é muito importante, todo mundo hoje acessa. Então, é uma coisa que vai assim, quem dera se alguém lá, né, da federação pudesse chegar até eles esse tipo de trabalho, para que eles pudessem também chegar até você e talvez ver o que precisava para, sabe, dar um apoio maior. Mas isso aí, o que você já está dando de pontapé inicial para nos clubes também, né? Nos levar a voltar a falar daquele passado. Uma coisa que eu acho que os nossos clubes tinham que fazer, cara, se eu tiver a oportunidade de voltar a trabalhar no futebol, no clube outra vez, eu vou fazer. Sim, é o que o Palmeiras faz, é o que o Botafogo faz. Levar os ídolos para passar um dia no clube.
Pô, o Palmeiras, você pega o canal do Palmeiras, fantástico, Luiz Pereira, David da Guia, do Bala, César Maluco, Leivinha. Esses caras estão tudo lá, rapaz. Tudo lá. Eu vejo, Pedrinho, a gente já conversou várias vezes, né? Muitas vezes a gente conversa particular. Eu vejo assim que as pessoas, né? Elas ficam assim, vocês são saudosistas. Não é questão de saudosismo, não é isso não. É uma questão de vivência, cara, de você aprender, de você passar o que você viveu lá dentro, lá. O que eu falo, se você jogou muito, jogou pouco, você tem sempre alguma coisa para falar. Não, isso aqui que eu tô fazendo, para mim, bicho, é um hobby, sabe, que eu vinha pensando e fazer. Vou procurar as outras pessoas para fazer também. Eu acho que melhor do que eu contar a história do Samuel, o Samuel contar a história dele, né? Também, Também. claro. Mas eu tenho certeza que você não fez ainda para o China. O China tem muita história para contar. O Giovanni, Marquinhos Capixaba, Ari do Ratão. Não, isso aí é uma questão só de agendar, né? Mas o que você falou de saudosismo, Jacimar, eu acho o seguinte, a gente não pode pensar assim, desse tipo de situação e deixar de falar, porque a política vive do saudosismo de épocas lá atrás, de certas coisas erradas da política. A religião muitas vezes também fala-se muito, né, do passado. E por que nós também no futebol não vamos... Não, mas o saudosismo, o saudosismo positivo, com o intuito de ajudar, de agregar, de orientar, né? Porque... Só história que marcou. Isso aí não se apaga. Você vê, você chegou aqui falando da situação do gol, né? Então, vai apagar isso aí? Claro, aí do gol... Até porque tem um livro falando sobre Aí do gol que você me falou da chuva... Aí do gol que você me falou da chuva, eu já lembrei do saudosismo do saudoso irmão do Pedrinho, que me entrevistou antes da partida. Debaixo d'água, né? Pô, a chuva. Então, quer dizer, uma chuva enorme. Então, isso tudo, né? Eu acho que você está de parabéns e o que puder assim, ser feito para melhorar e as pessoas poder ajudar, eu acho que tem que ser. Não, e também tem um outro detalhe, que poucas pessoas dão importância. Às vezes, cara, alguém que você vai procurar para entrevistar, porra, tava precisando disso. O cara tá esquecido, o cara, entendeu? Foi importante dentro do futebol, ou como árbitro, ou como jogador, ou como dirigente, ou como jornalista. O cara tá sem chance, tá sem espaço. Então, você vai dar essa oportunidade para o cara ficar 1 hora e meia, o que for, o tempo que for, dele poder falar. Entendeu? Tem muita gente aí que tá precisando disso também. Sim. Mas isso aí então. Samuel, agradeço de novo. Pedrinho também pelo bate-papo. Obrigado, irmão. Fazendo tudo meu. Pessoal, até a próxima. Até a próxima aí.